Quantos estão felizes nessa manhã? Essa é uma frase muito comum para iniciar uma celebração religiosa, iniciar um culto. E eu acredito que através dela a gente aprende algumas coisas importantes sobre as nossas emoções, sobre a nossa personalidade e o que nos motiva a louvar a Deus. Um ano atrás, completando nessa semana, eu deixava o meu Rio de Janeiro em direção a São Paulo para realizar alguns sonhos, abraçando algumas oportunidades que chegavam à minha vida. E é claro que momentos como esse são muito importantes, são marcantes na nossa vida e envolvem muito o nosso emocional. Eu posso dizer para você que não foi fácil lidar com a distância da família, dos amigos, com a adaptação a uma nova cultura empresarial, a perder algum período na faculdade, ter que agora recomeçar numa outra instituição, enfim. A gente passa por muitas circunstâncias e elas causam alguma afetação na nossa saúde emocional, na nossa forma de lidar com as coisas. E nesse momento em que eu estava assim, passando por todo um processo de transformações que estavam causando algum incômodo para mim, eu ouvi essa frase que a gente mencionou no início do vídeo. Quantos estão felizes nessa manhã, enquanto eu ia à igreja? E a minha resposta imediata àquela frase era muito simples. Eu não estava feliz naquela manhã. Eu estava apenas. Eu estava e havia saído da minha casa indo buscar a orientação de Deus, indo adorá-lo com o meu ser, ainda que me faltasse alegria, ainda que me faltasse felicidade. Eu estava, mas eu não podia dizer que eu estava alegre. E eu percebi que, nossa, tantas outras vezes na minha vida, eu estava no culto, mas eu não estava alegre. Eu não tinha essa força que se manifestava através de um sorriso no rosto. Eu não tinha essa capacidade de expressar bons sentimentos. E eu cheguei à conclusão que não tem problema nenhum nisso. Não tem problema nenhum entender que por alguma circunstância a gente não está num dia bom. Esses dias eu vinha lendo um determinado livro que falava sobre a crítica à religião, especialmente a religião cristã, no século XIX e no século XX, né, que foi promovida por grandes intelectuais. A gente pode pensar em Marx, a gente pode pensar em Freud, que atribuíam à religião um papel de conto de fadas, onde as pessoas encontravam formas de lidar com a dureza da vida, mentindo para si mesmas, mas tendo alguma condição de prosseguir. É a ideia que em Marx vai ter implicações, né, na política, vai ser utilizada a religião como um meio, uma ferramenta para manipulação mesmo. E eu, pensando sobre isso, é claro, não concordo com esses intelectuais, uma vez que sou cristão e não acredito que a fé seja uma forma apenas de fugir dos problemas, ainda que ela traga, sim, um estado emocional mais estável, um estado melhor. Eu penso que muitas vezes a crítica deles se aplica não à minha fé, mas à fé de muitos cristãos, que tentam encontrar na religião uma forma de fugir da realidade, da dureza e das dificuldades da vida. Às vezes isso é positivo, mas isso também pode ser uma forma de mentir para si, ainda que com um bom argumento, ainda que com um argumento transcendental. E eu vinha pensando nisso porque, para mim, a vida sempre foi lidada de uma forma diferente das pessoas que estavam à minha volta. Então,
A minha família sempre foi muito alegre, sempre foi muito expansiva, e eu nunca tive muito essa característica. Eu me considero, de fato, uma pessoa feliz, mas com uma personalidade muito mais melancólica, muito mais fechada e muito mais realista, que provoca em mim uma forma de lidar com as coisas diferentes. Eu amo, eu sinto alegria, sinto felicidade, mas a minha vida não é essa profusão de emoções que muitas vezes as pessoas ao meu lado têm e que eu, durante muito tempo, me senti culpado por não sentir. E esse vídeo eu faço para quem, talvez como eu, também experimente uma vida que tem alegria, que tem felicidade, que tem gratidão em Deus, que tem momentos onde se sente aquele momento de transcendência, onde Deus e as convicções do Evangelho envolvem a nossa vida de uma maneira tão profunda que não há outra sensação senão se constranger perante essa coisa grandiosa que é o Senhor, mas que lidam com a vida de uma forma diferente, que sentem a vida de forma diferente, que às vezes são condenadas por isso, são vistas como ingratas, são vistas como gente estranha, como gente triste. Tem um texto bíblico que eu acho que é interessante a gente pensar um pouco sobre essa questão e que traz algumas lições pra gente. Está lá no livro de Eclesiastes, no capítulo 7, a partir do verso 2. Texto forte, que diz o seguinte: é melhor ir à casa onde há luto do que ir à casa onde há banquete, pois naquela se vê o fim de todas as pessoas e que os vivos o tomem em consideração. Melhor é a mágoa do que o riso, porque com a tristeza do rosto se melhora o coração. O coração dos sábios está na casa do luto, mas o dos insensatos está na casa da alegria. Textos como esse, os livros poéticos, não devem ser quase sempre interpretados como literais. As lições aqui dadas não são para serem acatadas dessa forma. O texto diz, é claro, para nós algo diferente daquilo que ele deseja que a gente faça. O próprio livro de Eclesiastes, bem como de Provérbios, que tem a Salomão como autor comum, mostra a importância da gente curtir a vida, da gente ter felicidade, da gente comer, se alimentar bem, ter a alegria da pessoa que a gente ama ao lado. Isso tudo é maravilhoso, isso tudo é bênção de Deus. Não tem problema nenhum, pelo contrário. Ruim é numa vida que tantas vezes é difícil, tão dolorosa, a gente não ter de se aproveitar as coisas boas da vida. As coisas boas da vida estão aí, elas são bênçãos de Deus pra gente. Mas eu acho que muitas vezes a gente tenta fugir da tristeza de uma forma que não é sábia. Mesmo para se relacionar com a tristeza e com a alegria, a gente precisa de sabedoria vinda de Deus. E uma delas é de entender que a tristeza também tem um papel no aperfeiçoamento do nosso caráter e na nossa preparação para a vida além do que a gente tem nessa terra. E para que a gente viva também uma vida adequada aqui na terra. E eu compartilho com vocês esse sentimento porque eu percebo, especialmente no contexto da igreja, muitas vezes existe a procura, existe uma intenção de que nós tenhamos um ambiente propício para a alegria. E a gente esquece que em muitos momentos a gente precisa de um momento propício para expressar tristeza. Os salmos, que são um grandinário das escrituras, mostram para a gente canções de adoração, canções de louvor e tantas outras canções de lamento, canções de tristeza. Me parece que parte da adoração contemporânea quer negar uma parte do que era o ser humano e do que são as nossas emoções. Nem sempre a gente está bem, nem sempre a gente está feliz, mas Deus está sempre com a gente. E nesses momentos em que a gente tem queixas, e nesses momentos em que a gente tem dúvidas, e nesses momentos em que o céu escurece, o Senhor também é nosso Deus. Há um livro do Binário para o Culto Cristão, binário da Igreja
batista brasileira, que diz que Deus é o Senhor da alegria, da dor, do chorar, e que Ele é meu e seu Senhor. Por vezes a gente tenta viver um tipo de relação com Deus e emular uma forma de religião em que a gente precisa, para parecer grato ou fiel a Deus, emular sensações na adoração que são mentirosas, que são falsas. E a gente faz isso por talvez ter uma visão da religião que está mais próxima da busca por um feeling mais agradável para a vida, que parece estar mais preocupado em fugir da realidade do que abraçar um Deus que permanece com a gente nos momentos de dor e que nos traz consolo para eles. Eu acho que quando a gente não vai a Deus com a nossa tristeza, a gente não recebe dele o consolo que a gente precisa. A tristeza pode ser causada por N fatores e muitas razões. Às vezes a tristeza vem por coisas ruins que nós fizemos, consequência, paga. Às vezes a tristeza vem porque nos abate de forma injusta. E os salmos falam desses dois tipos de tristeza. Salmo 51, por exemplo, de uma tristeza provocada pelo pecado, onde a alegria da salvação se perde. Mas às vezes o que se perde é a alegria de um amor que foi traído. Às vezes a alegria que se perde é da convivência de alguém que a gente gosta. Às vezes a alegria some pelo emprego que se perde, pelo diagnóstico do exame. E nesses momentos, se a gente pensa que a nossa relação com Deus e que a nossa adoração individual ou coletiva na igreja é um momento de alegria, simplesmente para fugir da realidade que abate, talvez a gente perca a possibilidade de ter na adoração o consolo que Deus tem a dar para o coração de quem sofre, para quem está triste, para quem está em luto. Isso influencia a vida do compositor cristão, que às vezes vai querer colocar um óculos rosa para enxergar uma realidade. Isso influencia a vida de quem, ao invés de tentar, e como a gente deve de fato, agir com resiliência para superar os problemas, tenta simplesmente negá-los. Isso vai refletir em falas, programas, projetos que querem trazer e emular uma alegria que nem sempre é verdadeira, fazendo com que a gente minta para os nossos próprios sentimentos. E o que eu quero convidar você a fazer é reconhecer que às vezes a vida está em tom menor e que não tem problema a gente reconhecer que às vezes a gente está triste. O que o cristianismo faz por nós é, numa cultura em que todo mundo quer aparecer muito bonito, ele dizer, olha, tudo bem lamentar. Não é que você vai ter uma vida de lamento, de insatisfação, uma vida que às vezes é de rebeldia com Deus, porque não consegue ter contentamento, mas de uma vida que reconhece a tragédia humana, bem como as bênçãos que Deus dá. O resultado que eu quero trazer para você com essa mensagem não é que você, que consegue ser uma pessoa que encara a vida de forma positiva, com alegria, com naturalidade, se torne agora uma pessoa triste, mas que você entenda que momentos de tristeza podem ser oportunidade para o seu crescimento e não para o seu sofrimento. Que momentos de reflexão e momentos de solidão podem ser importantes para que você cresça como pessoa, cresça como cristão. E também para que você entenda que nessa vida difícil que a gente tem, há dias em que a gente não tem, como diz o hino Não Desistir, esperança e prazer. E o fato é que o Evangelho age nesses momentos. As certezas e convicções do que Deus tem a dar a nós inundam o nosso coração e nos dão motivação para continuar. Mas se você não tiver um sorriso largo no rosto, se as rugas nesse momento aparecerem, se você estiver down, se você estiver lidando com um momento de dificuldade, eu posso dizer uma coisa, busque a Deus, porque Ele não cobra como imposto alegria para você, não. Leve a Deus o peso e a carga que você está carregando. E leve com honestidade.
e louve a Deus mesmo nos momentos de dificuldade. Às vezes você pode ser julgado. Às vezes alguém pode dizer: nossa, você está na igreja e não consegue expressar alegria. Amigo, é isso aí mesmo. Talvez estar na igreja é momento para expressar o choro. Às vezes você está triste na igreja, mas está lá buscando a Deus. É a posição correta. E errado é quem está tentando emular em você um sentimento que você não está sentindo. Errado é quem está querendo colocar um sentimento falso na sua adoração. Errado é quem às vezes desconsidera que há gente naquele momento que precisa cantar a visceralidade da sua tristeza e colocar para fora através do louvor. Porque às vezes não é possível com música feliz, com música alegre. Errado é quem pensa que a vida está sempre em tom maior. Não é você. É importante, num momento como esse, dizer que se você tem lidado com problemas muito grandes, se a sua vida está perdendo a cor, um bom médico pode ser consultado, profissionais de saúde mental são para nossa bênção, bem como outros cientistas. Eles estudam o comportamento para nos ajudar a ter uma vida mais positiva e melhor. Ou seja, o que eu estou dizendo aqui não é que você deve levar numa boa os momentos de tristeza e achar que é normal estar triste o tempo todo, ter um constante estado de desvolição na vida. Não é isso que eu estou dizendo. Mas o que eu estou dizendo é que a adoração cristã não pode ser contida nos momentos de felicidade. E que se você, meu amigo, estiver triste em algum momento, saiba que, ainda que o seu irmãozinho do lado olhe torto e te rejeite, o Senhor está com você. O Senhor recebe sua adoração em forma de sorriso ou de choro, de alegria ou tristeza. Mas lembre-se sempre que Ele é Senhor sobre todas as coisas e que Ele não nos desampara, nem nos abandona. Espero que isso possa trazer para você esperança e também uma forma diferente de lidar com os momentos de tristeza na vida. Afinal, a Bíblia fala dos momentos de alegria, fala dos momentos de tristeza e fala da adoração nos dois. Pratique esse coração grato, mesmo nos momentos onde as coisas faltam e onde a alegria parece escassa. Siga firme com Deus, procure ajuda se necessário, mas entenda que se a alegria faltar, o Senhor nunca falta a nós. Se você gostou dessa mensagem, compartilhe com alguém que necessita também, curta, deixe o seu comentário, afinal sua opinião é muito importante para mim, e também se inscreva aqui no canal para receber outras notificações. A gente se vê na próxima, até lá, tchau!